Então, a importância da fisioterapia no câncer de mama, eu vou falar sobre as complicações que a gente pode vir a ter, né? Toda paciente mastectomizada é de suma importância ela ter o acompanhamento de um fisioterapeuta oncológico, porque nós conseguimos identificar nesse paciente as alterações que ele pode estar acontecendo com ele, algumas alterações cinéticos funcionais. E a gente conseguir tratar esse paciente de forma adequada. Então, assim, em todos os estágios, após o descobrimento do câncer de mama, se faz necessário o acompanhamento do fisioterapeuta. Porque, por exemplo, quando se descobriu o câncer de mama, no pré-tratamento, nós temos essa importância assim, de estar orientando esse paciente, como que vai ser esse tipo de cirurgia, o que pode acontecer com a cirurgia desse paciente, quais são as alterações que ele pode vir a apresentar e como prevenir esse tipo de complicação nesse operatório que ele vai ter. Durante o tratamento do câncer de mama, nós podemos atuar no período da quimioterapia, da hormonioterapia, que esse paciente ele pode vir a apresentar uma neuropatia periférica, por exemplo. Ele pode vir a apresentar uma fadiga oncológica e a gente atua assim fortemente nesses sintomas desse paciente, que é de suma importância. Porque quando o paciente ele começa a apresentar uma neuropatia periférica ou um cansaço oncológico muito forte, às vezes ele tem que até desistir da quimioterapia para poder minimizar esses sintomas. Então, com a fisioterapia oncológica, a gente consegue minimizar bastante esses sintomas desse paciente. Nós também atuamos assim bastante quando o paciente está na radioterapia, que ele apresenta muito a radiodermite. Muitas vezes esse paciente também ele tem que parar de fazer a radioterapia por causa da radiodermite. Já com o acompanhamento da fisioterapia, isso não assim, acontece ou acontece mínimo, né? Então, a gente consegue colocar esse paciente para terminar a radioterapia dele ali tranquilamente. Então, nós atuamos assim desde o pré-operatório, durante também o período operatório desse paciente, quando ele está internado, que é de suma importância também, porque a gente vai estar orientando esse paciente num hospital, né, por exemplo, aqui, que vocês trabalham, o posicionamento adequado do braço desse paciente. Nós atuamos também com as orientações, as primeiras movimentações do braço dele, para que não venha dar maiores complicações, como, por exemplo, um ombro congelado desse paciente, né? Que acontece demais por imobilidade do braço, acontecer o ombro congelado. Se acontecer desse paciente ficar com esse ombro congelado, ele não vai conseguir dar seguimento ao tratamento dele, por exemplo, de radioterapia. Então, aí a gente tem que primeiro reabilitar esse paciente, esse ombro congelar, para depois dar continuidade para a radioterapia, e aí retarda muitas vezes a fase de tratamento desse paciente. Nós atuamos também com esse paciente no pós-operatório tardio. Então, por exemplo, esse paciente, o pós-operatório tardio, já quando esse paciente vai para casa, o que mais acontece é esse paciente ter medo de movimentar esse braço quando ele é mal orientado. Então, automaticamente vai acontecer novamente o ombro congelado e esse paciente também vai ter muita dor. Então, é onde que a gente vai entrar também para reabilitar esse paciente. Nesse caso, desse paciente tardio, ele vai ter dificuldade de movimentação do braço, pentear o cabelo, ele vai ter dificuldade de abotoar um sutiã. Então, a qualidade de vida dele, a dependência dele de outras pessoas é muito grande. Então, a gente tem que devolver essa qualidade de vida para esse paciente o mais precocemente possível, tá? A gente também atua muito quando o paciente está nessa fase terminal, né? Esqueci o nome, gente, cuidados paliativos, isso mesmo. A gente atua muito nos cuidados paliativos também do paciente com câncer de mama. Eu vou falar aqui para vocês o que eu atendo na minha prática clínica, que são as principais complicações da mastectomia na minha prática clínica, que é a síndrome da rede axilar. Não sei se todos conhecem, mas ele é um ou mais cordões formados que vêm desde o peitoral maior, ele pode vir até o terceiro dedo da mão. Então, essa síndrome da rede axilar, ele incomoda demais esse paciente, ele vai reclamar para você que o braço dele está amarrado, ele não vai conseguir fazer as atividades dele conforme ele gostaria de fazer. Então, a gente atua muito
fazendo a quebra desse cordão axilar. A quebra desse cordão axilar ele tem que ser bem precoce. Porém, assim, por exemplo, esse dia eu peguei uma paciente de Recife, ela veio para se tratar comigo, e ela teve essa síndrome da rede axilar. A fisioterapeuta dela foi lá e quebrou esse cordão axilar dela na primeira sessão. E aí, o que aconteceu? Ela desenvolveu linfedema, né? Porque ela fez a mastectomia, fez esvaziamento axilar e ela desenvolveu esse cordão axilar. Então, ela desenvolveu o linfedema, porque nem toda paciente mastectomizada ela pode vir a desenvolver o linfedema. Mas, nesse caso, ela desenvolveu porque essa fisioterapeuta dela quebrou esse cordão já logo na primeira sessão, porque ela sentiu muita dor, ficou muito roxo. Ou seja, ela tirou um problema, que foi o cordão axilar que foi quebrado, mas ela desenvolveu o linfedema devido à alta pressão que essa fisioterapeuta colocou. Eu nunca consigo quebrar um cordão axilar numa primeira sessão. Eu geralmente demoro 3 a 4 sessões para conseguir quebrar um cordão axilar. O ombro congelado, como eu já falei, né, que a gente atua demais da conta nesse paciente mastectomizada com o ombro congelado, porque a gente não pode deixar esse paciente, porque a qualidade dele cai demais e muitas vezes ele não consegue seguir com o tratamento dele de radioterapia, se tiver que fazer a radioterapia, logicamente, por causa desse ombro, porque ele não vai ter a movimentação para conseguir segurar lá na máquina da radioterapia. E o linfedema, né? O linfedema é uma das principais causas que eu fui chamada aqui para poder falar sobre o linfedema. O linfedema, ele pode ocorrer nessa paciente mastectomizada ou não. Nem todas as pacientes vão desenvolver o linfedema, mas eu vou tratar aqui como o linfedema, se ela desenvolver o linfedema, tá? Então, o linfedema nada mais é que um acúmulo de líquido no espaço intersticial. Esse líquido, ele é cheio de proteína, aonde essa proteína vai causar muita fibrose nesse braço, tá? O linfedema, ele é completamente diferente do edema. A abordagem fisioterapêutica é completamente diferente também para o tratamento dos dois, tá bom? Aqui eu já tinha falado. Então, aqui é uma síndrome da rede axilar. Como é que é para poder fazer aqui? Aqui, né? Ah, o laser. O laser. Então, essa daqui é uma síndrome da rede axilar de uma paciente minha. Essa daqui é uma ilustração de ombro congelado. E esse daqui é um linfedema dessa paciente, tá? Então, nós atuamos bastante no tratamento do linfedema, como forma assim, de melhorar, né, a qualidade de vida desse paciente e tentar minimizar os efeitos que o linfedema pode trazer para essa paciente. Então, qual o melhor tipo de tratamento para o linfedema na atualidade? Então, o tratamento que eu uso hoje para linfedema é o tratamento que é usado no mundo inteiro, gente. Então, é a terapia física descongestiva, que nada mais é que os cuidados com a pele desse paciente. Muitos pacientes com linfedema, ele chega para mim com a pele extremamente ressecada. Então, a qualidade da pele desse paciente, ela tem que estar bem íntegra, para que esse linfedema, assim, ele não evolua. Parece mentira, mas a hidratação da pele é bem importante quando esse paciente tem linfedema. Então, é a hidratação da pele, mais a drenagem linfática e o enfaixamento. O enfaixamento, ele é o padrão ouro no tratamento para linfedema. Só que também não é qualquer enfaixamento, pessoal, assim. Então, eu recebo muito paciente, assim, que ele faz, assim, com esse tratamento para linfedema somente com drenagem linfática, somente drenagem linfática não trata linfedema, sem o enfaixamento. Então, o enfaixamento que a gente faz, que eu faço pelo menos, é o enfaixamento inelástico. Por quê? Quando você faz o enfaixamento elástico nesse paciente, tudo que é elástico não consegue segurar linfedema. Tudo que você tem que colocar nesse paciente tem que ser inelástico. Então, eu tenho vários produtos que eu utilizo, vários componentes, vários materiais, para minimizar o sintoma do linfedema nesse paciente, tá?
Então, é assim, ó, vou mostrar aqui para vocês. Um exemplo. Todas essas daqui são minhas pacientes. Eu não consigo. Essa daqui, por exemplo, é um produto que eu utilizo que chama Linfaband. A Linfaband, ela é uma espuma mousse, juntamente com um tecido rígido por fora. Só que eu já tenho 2 camadas de enfaixamento para esse paciente. Tem paciente que eu chego a usar até 6 camadas de enfaixamento de vários tipos de materiais diferentes, dependendo do linfedema dele, se é grau 2, se é grau 3, se é grau 1, aí depende muito, tá? Essa daqui, opa. Essa daqui, ó, é uma paciente que ela está com essa Linfaband, que ela já tem 2 camadas de pressão, juntamente com uma faixa inelástica. Essa faixa aqui, ela só tem a elasticidade de conforto para esse paciente, mas ela é completamente inelástica. Aí você pergunta assim para mim, nossa, mas vai usar tecido rígido, vai usar tudo coisa rígida nesse paciente. O tecido rígido, vocês podem não acreditar, mas ele é muito mais confortável para o paciente do que tecido elástico, não tem nem como comparar. O paciente, assim, ele sente um conforto muito maior quando você usa tecido rígido nele, tá? Aqui, essa paciente, dificilmente eu enfaixo o dedo, mas essa paciente aqui, ela tem o linfedema também nos dedos. Por que eu não enfaixo o dedo? Porque quando eu descongestiono tudo aqui para cima, automaticamente o dedo também vai descongestionar, tá? Dificilmente palma da mão e planta do pé vai inchar por linfedema. Só vai inchar se o linfedema dele estiver muito descompensado ou numa fase bem avançada do linfedema. Nesse caso aqui, oh meu Deus. Nesse caso aqui, ela não está numa fase avançada do linfedema, porém, o dedo dela incha bastante, né? Então, isso aqui é uma atadura. A gente só consegue enfaixar com atadura ou com tape, né? Eu não trouxe uma imagem com tape, mas eu também faço enfaixamento com taping, que é bem inelástico também. Essa aqui é aquela atadura nevada, pessoal, ó. E ele tem um resultado incrível, assim, na redução do linfedema de dedos. Então, aqui eu estou tendo 3 camadas de enfaixamento para esse paciente, que é uma Linfaband, mais essa que a gente chama de Rosidal K, né? Que é uma faixa inelástica. Essa aqui é uma paciente que ela tem linfedema nos 2 braços, e aqui ela está com a Linfaband nos 2 braços dela. Essa daqui é uma outra paciente, é a mesma paciente, desculpa. Essa daqui, essa primeira. Essa aqui é a mesma paciente, tá? Aqui, esse braço aqui eu já consegui controlar o linfedema dela, eu já consegui colocar esse linfedema na fase de controle, então eu já posso usar uma braçadeira nela, tá bom? Enquanto esse paciente está com o linfedema na fase latente, eu não uso braçadeira e eu não uso dispositivo de velcro. Eu só uso enfaixamento de multicamadas até eu conseguir a redução desse linfedema, que ele leva em média de 2 a 6 semanas. Eu coloquei o paciente na fase de controle, aí sim eu começo a utilizar nesse paciente a meia de compressão elástica ou um dispositivo de velcro. Por quê? Pensa bem, esse paciente ele vai estar com linfedema. Ele vai estar com uma pressão nesse braço de, em média, de 60 milímetros de mercúrio de pressão nesse braço. Eu coloco uma braçadeira nele de 30 milímetros de mercúrio. O que uma braçadeira de 30 milímetros de mercúrio vai fazer sob uma pressão de um braço de 60 milímetros de mercúrio? Então, não consegue enxugar linfedema e não trata linfedema. Então, eu tenho que colocar enfaixamento de multicamadas, de várias camadas, para que eu consiga. Se esse braço está com uma pressão de um linfedema de 60 milímetros de mercúrio, eu tenho que colocar aqui mais ou menos 70 milímetros de mercúrio para estar acima da pressão do braço dele. Porém, eu não posso chegar na pressão arterial, que é em média de 80 milímetros de mercúrio. Então, eu trabalho entre a pressão arterial e a pressão do braço desse paciente. Quando eu controlei, eu começo a usar a braçadeira.
Então, nesse braço aqui, eu ainda não consegui colocar na fase de controle, então ela permanece no enfaixamento compressivo de multicamadas. Nesse daqui eu já coloquei o paciente na fase de controle, então eu já posso usar a abraçadeira ou dispositivo de velcro. Aqui eu vou explicar um pouquinho, bem rapidamente, o que é uma abraçadeira. Como eu disse, o paciente com linfedema, ele não deve usar material elástico, né? Então, essa abraçadeira é uma abraçadeira de tecido plano. Nós temos no mercado hoje tecido de malha circular e tecido de malha plana. Então, sempre para linfedema, a gente usa tecido plano. Sempre para alteração venosa, a gente usa tecido de malha circular, que são completamente diferentes. Tecido de malha circular não segura linfedema. Então, às vezes, um profissional vai lá e prescreve para o paciente, você vai usar uma abraçadeira, pronto, acabou. Ele chega lá na loja, ele vai comprar qualquer abraçadeira e para ele não vai resolver o problema dele. Então, assim, esse é um detalhe muito importante, que é o tipo de malha certa que esse paciente vai usar para que ele não saia dessa fase de controle do linfedema dele e esse linfedema dele também não evolua. Esse aqui, que eu uso demais, também é o dispositivo de velcro. Ele também é inelástico, esse aqui tem tanto para perna quanto para braço. Então, o paciente, ou ele vai usar a abraçadeira, ou ele vai usar o dispositivo de velcro. Os dois são muito bons. Eu gosto de usar qualquer um desses dois, tá? Quando eu coloco o paciente na fase de controle do linfedema. Porém, tem paciente que não se adapta com o dispositivo de velcro, ele vai usar a abraçadeira. E tem paciente que ele não se adapta com braçadeira, é mais fácil ele colocar o dispositivo de velcro, ele vai usar o dispositivo de velcro. Só uma coisa que eu quero dizer assim, o linfedema, ele não existe medicamento para tratar linfedema, não existe. Quem trata linfedema é fisioterapeuta e quem trata muito o linfedema é o fisioterapeuta oncológico. Então, a gente tem uma grande vantagem aí na fisioterapia, a gente tem uma grande fatia aí no mercado, porque hoje em dia, esse profissional de fisioterapeuta oncológico e formado em linfologia, eu sou fisioterapeuta, eu tenho pós-graduação em oncologia e também em linfologia, esse profissional ainda é muito difícil no mercado no Brasil ainda, tá? Então, por isso que muitos pacientes ainda são tratados de forma errada. Então, assim, eu queria dizer que nós, da fisioterapia, a gente ainda tem uma grande fatia aí pela frente para conquistar esse paciente e a gente tratar esse paciente de forma adequada. Tá bom? Obrigada.